Eu esqueci de ligar a coisa da gravação, agora que eu lembrei, tá, gente? É por isso que eu dei uma parada aí, dei um break. Desculpa, Adele, siga, depois eu falo, porque isso vai vir depois eu falo, Tá. tá? Então, é isso, né? Então, existem esses três tipos de gozo, que é o gozo no sentido, no corpo e no organismo, que vão trazer à tona, né, o simbólico, o imaginário e o real. Então, esses três tipos de gozo como aquilo que busca manter uma consistência, né, e encerrar, digamos assim, os conflitos que advêm do real. Mas aí existe algo que, óbvio, né, vai romper com essa ilusão consciente, né, de que existe essa harmonia, digamos assim, e aí, só repetindo para enfatizar mesmo, corpo, ser e linguagem, a ideia que se tem de uma harmonia entre eles vai ser realmente cortada pelo ar. Então, aí ele traz a noção de A como um ponto limite. Eu achei isso bem interessante, porque anteriormente, né, gente, isso ainda é a primeira parte. Então, porque no início ele vai falar do A como um ponto nodal, né, um ponto que vai trazer um nó de sentidos, e depois o A como um ponto limite, né, que aí é isso que traz essa quebra aí nessa história da harmonia. Aí logo Mas como, depois... ó, é interessante que você esteja fazendo assim, até porque depois ele vai lá na frente falar de novo do que ele está falando aqui, né? Então, é melhor você continuar mesmo seguindo aí seu esquema. Aí logo depois ele vai trazer isso, né? Mas afinal de contas, né? O que é o objeto A? E aí novamente eu vejo isso. Ele vai nesse vai e vem, assim, né? De definir e de dizer também o que não é para conseguir dar conta aí de contornar e representar o conceito, sei lá. Aí ele vai falar inicialmente do A como causa de desejo, né? E que por ser causa de desejo ele traz à tona pontos nodais não especulares, e ele vai denominar isso como um forro do real. É isso que eu falo, essas figuras de linguagem são lindas, são super poéticas. Então Forro ele vai do... denominar forro do real. Eu lembrei o livro da Luciana Brandão, né, que tem um momento que ela fala acho que é atapetamento da pele, alguma coisa assim. Então, Você acho está bem falando da interessante isso. escrita, dos tempos da escrita? Esse mesmo. É muito bom esse livro. Aí ele vai denominar de forro do real, e aí ele vai falar das vastas colagens de sentidos associativos que vão construir montagens. Isso que eu achei legal, assim, Uhum. porque dá para realmente ir imaginando assim, né, as coisas de uma forma mais assim concreta, né? E aí ele vai falar que isso são as pulsões. E depois ele vai falar também do A como os botões de ancoramento do real. Eu achei bem interessante essa história dos botões, né? E vai trazer as partes destacáveis do órgão e do corpo. E aí ele traz os seios, as fezes, o falo, o fluxo urinário, o fonema, a voz, o olhar e o nada. Então, todos eles são essas partes destacáveis, né, do órgão e do corpo. Uhum. E ele vai fazer uma contraposição entre um objeto primordial perdido e o órgão tomado pela própria coisa. Entre essas duas coisas é que tem as miríades de objetos de engodo, que aí ele vai dizer que é o que nos permite fetichizar as coisas, as pessoas, os atos, né? São as camadas sobre as associações heterogêneas, né? E é isso que apazigua a falta, né? É isso que preenche o vazio. E aí ele vai depois trazer a questão do símbolo. Então, o A seria um símbolo? Aí ele diz que não, né? Que não é. Mas que o símbolo ele traz uma unidade básica do sentido e que, a partir disso, a gente pode identificar uma cadeia de significantes, né? Mas o símbolo, por si só, ele não seria o A. Deixa eu voltar aqui. Depois, aqui na página 204, né? Aí ele vai trazer... Ele vai falar da Trebian, fantasia. Adriele. Oi? Nada. Eu falei Trebian, ótimo. Vá, siga. Você estava toda. Aí, Ó, tá vendo?
Pessoa bem histérica. Aí ele vai Não, falar não, dos eu acho símbolos. assim que é uma dica boa, né? Porque tem textos, tem seminários, por exemplo, que pode ser da ordem do ilegível. É bem Mas se isso você mesmo. não vai até o fim, você não consegue nem sair de um ponto. Esse ponto que fixa ali a sua, não estou dizendo que é a sua, mas a nossa neurose, que às vezes a gente fica num texto, para num lugar lá e não sai mais do lugar, Fica não só vai numa adiante. masturbação de sentido, né? E aí quando E vê, não sai aí, do. porque você quer aprender aquilo na íntegra, na totalidade, isso é a fantasia que todos temos de fazer, né, com ou a união, né, da coisa com a linguagem, ou então fazer um com o outro, enfim, tudo isso que faz parte, né, da ilusão que ele vai dizer depois, né? É, E que é bem assim mesmo. Os escritos, por exemplo, Lacan diz em vários momentos que as pessoas se queixavam de que era muito incompreensível, não sei o quê, e ele dizia, mas todo mundo está comprando e está lendo. E ele não foi escrito para ser compreendido, né? Então, por que as pessoas leem? Porque tem alguma coisa que causa ali, entendeu? Se você não exatamente. tiver causado por isso, então você larga de mão o difícil e fica no fácil. É. Mas olha, estou gostando de ver, Adriele. Estou Ai, empolgada que aqui. bom. Continua. Continua, Tá que eu vou bom. até pedir. Eu também. Orgulhosa. Aí depois ele vai fazer essa relação, né, dos símbolos que eles são, em primeiro lugar, incorporados por dois processos. E aí ele vai trazer a separação e a alienação. E aí ele coloca isso, né? Se os primeiros cortes eles são incorporados ou se eles são expelidos. Seja como for, eles vão deixar uma marca no nível do efeito corporal. Então tu percebe, né? Isso que o professor estava falando. Ele está, na verdade, novamente falando daquilo que ele disse lá no início, né? Que é exatamente essa noção, a noção do real como aquilo que vai resultar do trauma da perda, que vai trazer à tona a perda de satisfação, a marca no corpo e a zona erógena, né? E aí ele vai trazer, eu vou ler aqui, né, página 204. O que Lacan chamou de objeto A é um símbolo que denota tanto um lugar vazio no ser e no corpo, quanto o objeto utilizado para tamponar este vazio, pois ele produz angústia. Então, acho que isso traduz e é bem interessante, né, no sentido da gente pensar que esse paradoxo, né, desse objeto, que ao mesmo tempo em que ele traz à tona esse lugar vazio, ele também é algo que tenta tamponar o mesmo vazio, né? Então, eu acho que é sempre assim, né, as concepções, assim, eu penso que sempre traz ali um paradoxo de apontar a ausência e de também tentar apontar ali um contorno de sentido, não sei. E aí, aqui no último parágrafo, ele vai falar, né? O objeto A tenta erradicar os efeitos de um furo real no ser, mostrando que os limites do sentido estão no gozo, não no simbolismo. E aí, novamente, né, ele retoma que eu acho que esses dois primeiros parágrafos eles são bem densos, mas eles vão, na verdade, sintetizar tudo que ele vai depois explicar de uma forma mais fluida ao longo do texto, né? Ele vai Então, orientar, né? Ele vai orientar a discussão, embora seja muita gente, quando eu já recomendei a leitura desse texto, desiste, porque vai, lê, continua, vai lá, lê até o fim. e é muito legal quando ele traz a interpretação, né, do menino É, queimando, que ele vai falar da interpretação do exatamente. Lacan, que é diferente da do Freud, né, Porque muito traz o interessante. real ali, né? Aquilo que de Exato, real se coloca em relação à voz, né? É muito legal isso aí. Beleza. tá. E aí depois ele vai trazer logo em seguida, né, a base concreta do gozo, já para retomar essa noção do gozo. E aí ele vai falar, essa base concreta do gozo dá novo sentido ao gozo letal que as pessoas sentem na repetição de situações que terminam em impasses semelhantes. O objeto A, como fundamentalmente perdido, reside no centro das fantasias, a partir das quais cada pessoa constrói o desejo em torno de objetos substitutos
que nunca podem preencher uma lacuna no ser. E aí vem novamente, né, a contraposição que você colocou, né, professora, assim, objeto causa de desejo não é a mesma coisa que o objeto de desejo, né? E aí eu acho que isso se relaciona, inclusive, com a noção da própria pulsão, né? Porque o objeto é aquilo que tem de mais variado na pulsão, né? Então não tem como fixar, né? Não sei se isso tem relação, na verdade, mas me veio agora. Sim, tem relação e ele fala disso o tempo todo, né? É. Aí aqui na página 205, né, novamente ele vai trazer o estranho aspecto inconsciente desses momentos. Adriele, eu acho que você poderia pegar no final da página 204, né, e acho que as pessoas podem acompanhar esse trecho e ler, né, até mais ou menos o meio do parágrafo da página 205. Tá bom. Embora o desejo ou no seminário 11? Não, no seminário 11, Lacan. No seminário 11, Lacan desenvolveu sua teoria do olhar como um dos objetos parciais que causam desejo, ligando o olhar à mancha, descrita por ele como marcando a pré-existência ao visto de um dado haver. Ele formulou o argumento de que algo existe antes do objeto A, tomado como objeto de desejo. Esse ponto aí, entendeu? Que tem a ver com aquilo que você estava falando. Né? Nem tinha marcado aqui. Este algo aí é o vazio do ponto de escuridão que você estava falando, né? Este algo é o da vazio... mancha, e que tem a ver com o que? A face de real desse ar, né? Que não é um objeto imaginário, é um objeto real. É alguma coisa que tem antes, ele diz, é uma pré-existência de ao visto, né? Antes de ver tem a mancha, né? Tipo assim, tem a escuridão e aparece um ponto ali. Né? Por isso que aquele texto que eu tinha recomendado, né, que foi até o Gessé, e acabou a gente não discutindo ele mais, mas aquele retoma coisas daquele texto que tem a ver com essa questão da mancha ligada ao real, né? Isso. E aí, este algo é o vazio pensado como ponto de escuridão, o ponto onde não vemos o mundo tão claramente quanto pensamos, nossos pontos cegos. Achei isso bem interessante, assim, né, que ontem, assim, só trazendo uma situação que ocorreu. Anteontem eu sofri um acidente de carro. Eu e meu marido estava indo no supermercado, e estava com as crianças atrás, e aí foi exatamente no ponto cego do carro, assim, né? Por exemplo, a gente parou, né, para dar o retorno, a gente estava praticamente parado, veio a moto no mesmo sentido que a gente estava, e não foi possível ver realmente, né? Depois tem o vídeo direitinho, pegou no ponto cego do carro, né? Então, é esse ponto cego de onde talvez advenha o real, de onde advenha aquilo da ordem do que a gente não consegue compreender, né? Graças a Deus ficou tudo bem, assim. Mas só para ilustrar, porque é bem interessante, sempre falam, né, dessa história quando a gente aprende a dirigir, né, do ponto cego que tem no carro, né, que aí não consegue encontrar. Então, existe um ponto ali no qual você não consegue aprender, né, que não é completamente representável, né? E aí, até que ponto dá para fazer essa relação, né? Acho que não só com o vazio, mas com isso que também não é possível de ser aprendido, né? Muito bom o seu exemplo, viu? É o ponto cego do carro, né? Bem trágico também, mas graças a Deus ficou tudo bem. E eu fico pensando que não é exatamente como um fenômeno, né? Que eu acho que é isso que ele traz, né? Mas, assim, quando tu te vê nessa situação, né? Como a gente se sente diante disso, né? Desse puro ali, desse vazio. Eu sempre penso também na queda, quando a gente cai, né, inesperadamente. Não aquela que a gente vê, né? Mas, assim, de repente tu te vê no chão, né? Como que a gente perde todas as referências até a gente se recompor, né? É muito estranho, é da ordem do estranhamento muito visceral, né? E depois, com a idade, então, mano, a gente cair não é a mesma coisa. A criança cai e levanta numa boa, né? Mas depois...
né? Mas assim. O corpo é estranho. Boa, Suzete, é isso aí. Esses exemplos, assim, né, eles servem para ilustrar isso que está sendo falado aqui, porque aquilo que causa desconcerto, né, tem a ver com o real. Aquilo que, é como você diz, a queda, né? Toda vez quando a gente cai, dá um desconcerto, uma coisa que você quer levantar rápido, você quer, né, se recompor. Parece que cai, inclusive o sujeito, né? Então, a queda puxa o sujeito para o chão. Aí ele, né, tem que se recompor, né? E a gravidade faz isso o tempo todo com a gente, né? Uhum, perfeito. É Vocês igual a estão... história do inorgânico, né? A história do inorgânico. A gente Uhum. tá o tempo todo se esquivando disso, né? Acho que, não sei quem já passou, assim, pelo puerpério. Eu vejo que o puerpério, ele traz bastante isso. Você tá 24 horas por dia vazando leite, vazando sangue. E é aquilo, assim, muito da ordem do real, assim, né? Enfim. Muito bom. Aí, aqui na mesma página, tem um momento que ele coloca assim, que eu acho que é interessante destacar. O estranho aspecto inconsciente desses momentos é simplesmente o seguinte: eles demonstram que o eu não é uma unidade inerente ou inata. É um significante que se constitui em palavras, imagens e sensações corporais, que coalescem, como num calendoscópio, sobre um fundo de sistemas que parecem fixos, porque são unificados. Lacan vê essa interface de luz e trevas no olhar, no nível do real, portanto, e não vê como uma espécie de metáfora lockiana. Ela The enfatiza, look. ele, de Luke, né? Ele Uhum. enfatiza que só se vê alguma coisa como esta realmente é quando ela está iluminada. O que Mas, chamamos em olha, geral de não, termina aí que eu vou fazer um comentário aqui que eu acho importante. O que chamamos em geral de consciência, em outras palavras, são apenas nossas identificações programadas subjetivamente com palavras, imagens e efeitos em nossos corpos, que tomamos erroneamente por ser objetivo, por saber objetivo. O que eu ia pontuar aqui é que quando ele fala dessa alternância que há no campo do significante, por exemplo, né, no estatuto do simbólico, para que o sujeito possa aí, né, entrar no sentido de se servir disso, né, de se servir das palavras e tal, é preciso que ele passe por aquele primeiro momento de alternância entre a presença e a ausência, que tem lá Fordar. do Fordá, né, aquele primeiro momento da simbolização, que é um primeiro tempo, não implica ali que já haja uma simbolização de fato, né, metafórica, digamos. Mas aí ele diz que do lado do real é uma outra coisa, né, que vai, digamos, apontar para essa injunção aí do real, né? Porque quando ele diz assim, fala do caleidoscópio, das palavras e tal, sobre um fundo de sistemas que parecem fixos porque são unificados. Lacan vê essa interface de luz e trevas no olhar, no nível do real. Ou seja, sempre tem uma oposição em jogo. O significante, para ser significante, ele faz um jogo de oposições binárias, né? Está lá no Saussure, né? Quem estuda linguística, ou quem estudou um pouco, sabe como é que se constitui o significante, como é que as palavras se constituem, né? E no campo do real também não é muito diferente, não é a mesma coisa, obviamente, mas a lógica, né? Tem uma escuridão, né? E alguma coisa que se faz um claro, né? E aí essa coisa vai iluminar o real, ele diz, né? A história do sonho, né? Lacan pôde fazer aquela análise que ele faz do sonho, que ele discorda da análise de Freud, porque ele fala justamente da luz, do fogo, né, daquilo que vai iluminar ali. Então, bem interessante, porque está uma escuridão, aí tem alguma coisa que se ilumina. E quando a gente não tem esse negócio, eu tive uma luz, né? Isso me lembrou Eu, muito a questão dos iluministas, né? A luz da razão, né?
Isso, mas não é a mesma coisa, tá? Não é Sim, da sim, ordem, sim. né? Não é dessa ordem assim da compreensão, mas é de uma ordem que, por exemplo, nesse exemplo que vocês deram, tanto do ponto cego do carro, não sei o quê, quando você se desconcerta de alguma maneira, tem algo que lhe faz retomar aí, né? Que dá o. Você não sabe o que é, mas que tem alguma coisa aí que faz você se recompor, digamos, uma iluminação, que não é bem uma iluminação no sentido do iluminismo, não, tá? Mas é Tá. bem legal isso. Eu acho que do jeito que ele coloca aqui, você vê que depois não é tão difícil, né? E eu acho que isso é interessante, né, professor, assim, porque não se trata do que é, se trata do que se vê, né? Uhum, E não é sim, porque se vê que necessariamente aquilo que é visto compreende o todo, né? De aham, uma forma, sim. digamos assim, total, né? Acho que é o Zizek que fala da visão em paralaxe, né? É isso. Quer falar disso? Vou seguir. Não, 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 vamos seguir. Aí aqui, olha, na página É. 206, Vai falando que esse negócio aqui eu escuto longe, eu vou abrir a janela. tá. Na página 206, aí entra finalmente a história da voz e do olhar, né? E aí ele cita um exemplo aqui antes, né? Mas aí eu destaquei esse parágrafo aqui. A voz e o olhar acrescentam uma dimensão à linguagem que nem a linguística, nem as teorias filosóficas do conhecimento podem explicar. O gênio de Lacan foi descobrir a pulsão nesses objetos que causam desejo. Embora utilizemos a linguagem para tentar encapsular o desejo experimentado no gozo da voz ou do olhar, jamais capturamos a essência buscada, exceto por breves momentos. Lacan chamou a este esforço de captura do gozo a demande, eu acho, de Demande. algo mais. Mas não existe espelho acústico de uma voz materna comparável à linguagem da mãe que ensina a criança. Como crítico de cinema pós-estruturalista, Kaja Silverman, eu acho, compreende Lacan. Isto é, em sua mudança epistemológica entre mente e gozo, o olhar e a voz não são planificados numa equação entre a mãe e a linguagem. Aí esse autor escreve: a mãe é a primeira professora de linguagem, comentarista e contadora de histórias. Aquela que, em Legal, né? primeiro lugar, organiza o mundo linguisticamente para a criança e é a primeira a apresentá-la ao outro. A voz materna também desempenha um papel crucial durante o estágio do espelho, definindo e interpretando a imagem refletida e adaptando-a à criança. Finalmente, ela, a voz materna, provê o espelho acústico em que a criança se ouve pela primeira vez. Quando a voz e o olhar são, como ensina Lacan, objetos parciais que causam o desejo, que comanda as pulsões parciais, eles não podem fazer unidade com a fala da pessoa ou com a visão intelectual da vida. Achei isso bem interessante, É né? muito legal isso, porque ele está trazendo justamente, ilustrando, né, esse espelho acústico. Quer dizer, espelho acústico. Como é que você pode ver um espelho de voz, né? Como é que você pode refletir a voz numa imagem, né, para o outro? Como é que a voz ela pode se tornar algo que pode ser visto, né? Não sei se vocês recordam que tem um sonho que Freud conta, eu não lembro agora exatamente qual é o texto, de um sonho de uma criança de 4 anos, que a mãe apaga a luz e não sei o quê, ele tem medo, ele não quer que ela vá embora, né? E aí ele pede para ela Ele vai ficar. colocar aqui mais tarde. Ele coloca aqui. Ele Ele coloca traz. aqui, não me lembrava disso. É, eu dei uma olhada rápido de novo nesse texto, mas não lembrava desse detalhe. Mas, quer dizer, mas eu não sei se ele traz exatamente desse sonho, Adriane? Que ele fala assim, a criança fala para a mãe, continue falando que assim eu posso ver, né? Então, isso aí eu acho que ilustra perfeito. Eu lembrei muito, assim, da contação de histórias mesmo, assim, né?
para os bebês, sim. porque quando a gente começa, antes, mesmo quando eles estão aprendendo a sentar, né, a galera fala muito assim, mas de início eles não prestam atenção, tu tem que supor que eles estão prestando atenção, Uhum. que eles são capturados, na verdade, pela nossa voz, né, não é pela história, pelo que está sendo contado, mas é como tu coloca a voz ali para que eles te escutem, né. Aí isso é bem A- interessante. O meu companheiro que fala: "Não, eu pego quando eles já estão prestando atenção, que eles entendem, aí eu vou". Essa primeira parte aí é do que tem que fazer, que é a mais difícil, né, que tem que ficar sopondo lá, o moleque tá pulando, tá se rolando, aí eu fico lá contando a história para a parede, mas na verdade ele tá ouvindo, né, tem algo ali que Claro, captura, né. sim. E isso é muito interessante porque no senso comum, ninguém dá crédito para o que, bom, você tem que falar com as crianças, mesmo que elas são muito bebês ainda, né? A gente até falou a semana passada, eu acho que disso, da Françoise Doutor, com suas experiências, né? Que é justamente isso, que você vai falando com a criança, você vai é, é, eu sempre, quando falo disso, eu lembro de uma amiga minha com a história do neto dela, que a filha dela viajava, passava de 6 meses fora e ficava desesperada, porque ela ia viajar, passar 6 meses fora, e o filho bebezinho, não sei o quê, e toda vez era um desespero. Eu disse, fala para ela, falar com a criança, dizer para onde ela vai. O menino não tinha 1 ano ainda, era bem bebê ainda. A primeira vez que eu disse isso para ela, ela disse, "Você é doida, Rosiane, como que a criança não entende nada?" Eu digo, manda ela falar. E aí, né, quer dizer, então as pessoas não dão essa dimensão que tem, que é o espelho da voz, né? É o espelho que ele diz aqui, acústico, né? Eu acho que agora isso está mudando um pouco. Só para trazer um exemplo, assim, como eu tenho 2 bebês, né, eu sigo várias páginas, assim, de maternidade, né, e tal, que fala dessa questão da teoria do apego, né, e traz isso mais para o senso comum. E tem uns clubes de assinaturas de livros, assim, a Taba, depois eu posso colocar lá no grupo se vocês tiverem interesse de ver, mas eles trazem, assim, umas lives muito legais para as mães, né, sobre banho de linguagem, sobre a importância, né, de trazer e contar a historinha, assim, é bem interessante. Com certeza tem psicanalista nesse grupo. E é interessante, né, que a Adriele estava falando, porque eu acho que até a Julieta Jerusalinski, que ela tem um estudo sobre essa questão da voz, né, da mãe falar e dar uma pausa, e aí o bebê assim, balbucia, fala, e ela fala, isso, meu filho, você tá me respondendo. E aí dá uma pausa para esse bebê também vir, né? Para esse bebê também se mostrar. Isso talvez seja faça parte dessa constituição do sujeito, né? Essa questão da voz, dessas pausas. Eu vou botar também, a Adriele me deu um estalo, tem uma revista que é a Revista Crianças, que, se eu não me engano, é até a Julieta, o Alfredo Jerusalinski que falam desse manhês, né? Até um termo, né? E que vem muito essa questão da voz. A professora Isabela Santoro falava muito disso, muito mesmo. Faleceu, infelizmente, de Covid. Mas é bem interessante, né, assim, porque o que você vê hoje também, por mais que exista, né, essa vertente que está surgindo, que vem mesmo como uma frente de resistência, eu vejo, o que existe hoje é, na verdade, sabe, tipo, não é querendo, assim, ser radical, mas eu vejo o quanto que eu sou radical, por exemplo, por não alimentar meus filhos com o celular, com o desenho, entendeu? E metendo a colher na boca da criança. Então eu vejo que isso ocorre muito, eu acho que tem até alguns textos da Jerusalinski falando, né, de várias situações que ela acompanha que, na verdade, se desconfia de um possível autismo ou algo do tipo, e na verdade são essas crianças que entram na linguagem de uma outra forma, mediadas, né, por essa tela. Então é a mãe que amamenta, enquanto amamenta só está olhando o celular, não olha para a criança, né? Então isso é bem, bem interessante, assim, eu acho que essas duas contrapartidas que tem, né? Tanto isso que rola, que é essa exposição, essa hiperestimulação, né, das crianças às telas mesmo antes dos 2 anos,
quanto também essa frente de resistência que eu vejo, e que às vezes eu tenho algumas críticas também que eu acho um pouco problemáticas, né? Tipo, amamentar até os 2 anos, assim, enfim, claro que é o que a OMS preconiza, mas não é a realidade das mães brasileiras, né? A OMS diz que a saúde é o silêncio dos órgãos. Você concorda com isso? Pois é, né? Então pronto. Como é o nome do site mesmo e a revista que eu quero anotar aqui? Revista Crianças, Rosiane. Eu tenho as 2 edições. Tem essa e tem. Não precisa você só me dizer o nome, não, depois divide com a você... gente lá no grupo depois. Tá. No grupo nosso. E como é o nome do site que você falou, Adriane? Eu vou colocar lá também, é Taba, a Então pronto. Taba. Era para não esquecer que você vai falar desse site, tá? É um clube de assinaturas de Eu livros. tenho gente para mandar consultar lá. A minha filha, por exemplo. Nossa, é bem legal, eles têm várias lives, assim, sobre, tipo, banho de linguagem. Eu pensei, nossa, deve ter psicanalista aí no Pois meio, é, certo? isso daí é importante, porque não adianta a gente falar, porque eu não falo. Só digo, né, algumas coisas. Eu não falo, eu só digo. Então, continua aí, André. Continua que tá Aí bom. paramos nessa história do espelho acústico, né? E aí, bem depois aqui, ele traz novamente uma formulazinha que eu não entendi, professora. Vamos lá. Nome do pai, desejo da mãe, significado do sujeito, nome que acho que é do falo, né? A Isso primeira aqui metáfora paterna de Lacan. Sim, sim. Você vê aqui que ele começa, porque, de fato, a constituição do sujeito, ela passa primeiro por essa, por esse tempo onde o desejo da mãe é o que captura a criança o tempo todo, né? E depois se inscreve aí o nome do pai e faz essa metáfora, ou seja, substitui o significante nome do pai pelo desejo da mãe. O desejo da mãe está aqui subsumido, aqui embaixo da barra, né? Mas ele está lá. E ele passa a ser uma incógnita, depois o Lacan vai falar, Você né? pode repetir, professora, por favor, só mais devagar um pouquinho. Não, eu estou falando dessa substituição, né? Que a princípio é o desejo da mãe que se coloca aí, a criança como, né, fazendo unidade, digamos assim, com essa mãe, e a mãe, o que a criança precisa ser, né, inclusive, ser tomada como esse objeto de desejo do outro materno, né, bom, do outro, né, e depois, para que algo se instaure da ordem de uma lei, por exemplo, é preciso que a metáfora paterna, que seria isso, que é um significante que vem substituir o desejo materno, se coloque. E aí faz essa substituição. O desejo materno é substituído acima da barra pelo significante do nome do pai. E o desejo da mãe fica embaixo aqui, né? Como uma incógnita que está sempre ali agindo, digamos assim, né? E aí depois ele faz aqui essa fórmula mostrando que o desejo da mãe às vezes está lá persistindo, né? É o que vai aparecer, é o que domina, né? E que vai dar o significado para o sujeito, porque você acabou de dizer agora que a mãe vai dizendo para a criança o que é que está acontecendo, ela está com fome, ela está com sede, né? Então vai dando os sentidos, é isso que está dizendo aqui nessa formulinha, né? E aí ele vai seguir aqui na seta só para mostrar que o que está em causa aí é essa inscrição do significante nome do pai para que essas operações possam se fazer, né? E aí se instaura, a partir disso, o grande outro, né? Que é esse grande outro que traz a lei simbólica também, o sujeito começa a operar a partir desse campo, e a inscrição do falo como objeto de desejo, né, que é permutável e que, enfim, que é um objeto imaginário, mas que ele precisa se instaurar para que a criança possa entrar na economia do desejo, né? Aí ela entra no circuito desejante, porque se tiver só ali o tempo todo a mãe, né,
Acho que Desejo dá da mãe. até, seria possível, professor, a gente pensar numa contraposição, assim, enquanto de um lado tem o objeto a causa de desejo, o falo seria algo que se aproximaria mais desse, digamos, objeto de desejo, Sim, é ele que que vai, norteia, né? que norteia, e é preciso que ele falte, né? Por isso que a criança tem que sair desse lugar do objeto de desejo da mãe, para instituir isso que seria o falo. É só pegar o seminário 5, e Lacan explica bem essas passagens, desde o seminário 4, mas no seminário 5 eu acho que está bem explicado, que ele fala primeiro tempo do Édipo, segundo tempo do Édipo, terceiro tempo do Édipo, e ali não é difícil de entender isso. É quando ele vai trazer, né, essas operações aí. Aí acho bem legal aqui logo em seguida, né, que ele vai trazer a questão da, acho que eu tinha falado, né, da cola libidinal, do gozo. Aí, nesse sentido, o gozo é uma cola libidinal que solda os grumos associativos de sentido em cadeias significantes bohemianas. Gente, Eu acho fantástico essa frase, é linda demais. Olha, pode olha só. traduzir, então. Não, não, quer ver? Lê aí, porque eu não estou encontrando aqui onde é que está. Ah, está aqui. Nesse sentido, o gozo é uma cola libidinal. Olha lá que coisa linda essa figura, né? É uma cola, né? Ele Que gruda, né? solda os grumos associativos de sentido em cadeias significantes bohemianas. Porque é a história lá dos Borromeanos, três né? tipos de gozo, né? É, a história dos E é, três tipos de gozo, que na verdade ele está falando aqui, né, do enlaçamento entre real, simbólico e imaginário, que esse nó vem representar, né? Não é bem representar, mas é como se fosse uma mostração, como é que o real, né, se articula ao simbólico e como o imaginário vai aí fazer a cola entre eles aí, vai soldar aí esses três anéis, porque senão ele se encadeia de uma forma que não é borromeana, e aí a gente pode pensar na psicose, por exemplo, né? Porque o que dá consistência a esses elos, assim, esses três elos, real, simbólico e imaginário, ou real, simbólico e imaginário, é o imaginário, é ele que cola. Por exemplo, no surto psicótico, o imaginário se solta, aí o sujeito cai, diz, tudo se. Cada um fica para um lado. Real, simbólico, imaginário, tudo descolado. Um surto psicótico, né? Alucinação. Mas, enfim, isso já é mais para o final do ensino de Lacan, a partir do seminário 18, 19, né? Que ele vai mas é trazer bem essas. poético, né? Como ele vai trazendo os conceitos, eu achei assim. No seminário 20, a primeira vez que ele apresenta mesmo assim, com mais rigor, e depois ele vai desenvolver mais. Eu achei isso aqui lindo, como ele coloca. Aí, Sim. continuando, né? Tendo inicialmente teorizado o real da voz e do olhar em 1960 como dois dos quatro objetos principais, causas de desejo, é lógico que Lacan iria conectá-los à voz e ao olhar maternos, no nível onde um gozo primordial faz da criança um falo, um objeto desejado, constituído pelo desejo da mãe, enquanto realizado ou não pelo pai. Como tal, o desejo materno primordial situa a pulsão na linguagem. Acho bem interessante também. Então, Olha como lá, isso tal, que você acabou de ler, se você olhar para a formulinha, você vai ver. Tem um tempo em que está só essa do meio aqui, ó. Só o desejo da mãe ali, a criança como objeto de gozo da mãe, só não tem um terceiro termo, não tem um terceiro elemento, não tem. É preciso que essa metáfora paterna se instaure para poder esse jogo se fazer, né? verdade. Como tal, o desejo materno primordial situa a pulsão na linguagem para todos os humanos, assegurando que esta jamais venha servir somente como um simples espelho linguístico organizador do mundo.
Isso também é Então, legal, porque ele está mostrando justamente isso, né? Que esse desejo da mãe, né? Ele que vai situar a pulsão na linguagem. Porque a pulsão, ela é atravessada pela linguagem. Tem um trilhamento ali, né? Um modo que o sujeito vai satisfazer, por exemplo, a pulsão, que nunca é uma satisfação total, sempre parcial, vai estar escrita, né, nesses trilhamentos aí. É só lembrar do Freud lá no projeto, lembrar do Freud na interpretação dos sonhos, que ele fala, né, que tem as facilitações, né? A satisfação foi dada... Banungues, né? Banungues? Não, isso é outra coisa. A satisfação veio de uma determinada maneira, então aquilo vai fixar a criança no modo de gozo, no modo de satisfação. Então, ela só mama se for assado, só pega se for não sei o que lá, só dorme se for com não sei o que, com travesseirinho e tal, aí até entrar o objeto, né, que vai fazer E que ali. é aquele percurso que o autor estava falando logo no início do texto. Se a gente for voltando, né, que é a zona erógena, que traz, que advém das marcas no corpo, que advém da perda de satisfação, né, que advém daquilo que resulta do trauma da perda, que é o real. Né? É isso. Eu fiquei confusa nessa parte, eu até grifei aqui, o desejo se torna pulsão, mas ainda é o desejo da mãe? Sim. Não situa a pulsão. O desejo da mãe situa a pulsão, ele não se torna a pulsão, né? Porque a pulsão é escrita, né? Tem uma parte da pulsão que ela é enlaçada na linguagem. Tem uma energética, né? Que é o que ele vai falar, acho que depois, que tem a ver com o gozo e tal, mas tem uma parte que é capturada no significante. Quando a mamãe diz assim, olha... Eu fiquei confusa pensando que se o desejo era anterior à pulsão, eu fiquei pensando nessa localização aí. Bom, a rigor, do jeito que ele está trazendo aqui, porque tem desejo aí. É preciso que haja o desejo materno. O desejo da mãe. Que é o desejo da mãe, entendeu? É preciso que haja esse desejo. Tá. A gente não está falando ainda do sujeito constituído, né? Tá, mas é convocando esse sujeito de algum modo. Sim, o que convoca o sujeito a se enlaçar, né, na linguagem e a constituir isso que ela está falando aqui, que ele está falando aqui da pulsão, é o desejo materno, né? No qual ele está alienado. Então, o desejo está no primeiro ponto aí. Se não tiver essa captura, quem já leu René Spitz sabe disso, né? Quem é da minha época, quando a gente fazia faculdade, a gente, na psicologia do desenvolvimento, a gente estudava todos esses autores do desenvolvimento. E aquele livro do René Spitz, Primeiro Ano de Vida, eu nunca esqueço, porque aquele livro mostra a depressão anaclítica e mostra o hospitalismo, né? Que são duas formas. Acho que a gente falou disso, não falou? Você trouxe. Pois é, então não precisa eu repetir, mas tem a ver com isso, né, Suzete? Que a criança, se não tiver o desejo do outro, ela não se faz, não. Sim. Não vinga, digamos assim, Sim. Não vinga. Ela não vem, né? Ela não vem, não vinga. Bom, a gente pode brincar com isso, né? Mas é por aí. Não sei quem é que coloca isso, né? Que falam que é necessário que os pais adotem a criança, mesmo depois que ela nasce. Lacan, todos nós somos adotados. Se não formos adotados, a gente não se... não adianta nascer a carne só. Isso, que é a carne, né? Uhum. Que às vezes né, parece uma coisa impactante, fria, mas é isso mesmo, é um pedaço de carne. O bebê, Lacan diz, é um pedaço de carne. Andamos. Aí ele traz, né, a pulsão como demanda de gozo. Primeiro, o desejo como causa, que vai trazer à tona a fantasia como organização subjetiva da linguagem e que traz
a pulsão como demanda de gozo. Isso. E aí ele coloca assim, né? Agora tentarei responder a pergunta que formulei no começo. O que fundamenta uma identidade de gozo? O desejo fundamenta uma identidade de gozo. Isto é, a energia psíquica é criada a partir do núcleo absoluto de gozo, do desejo, que dá origem à fantasia de unidade, que dirige a linguagem. Olha, isso daí, esse enlaçamento, inclusive esse enlaçamento da pulsão na linguagem, né, para se constituir a pulsão, porque senão não é pulsão, é outra coisa, é instinto, é qualquer coisa, né? Eu acho que o modo mais interessante, embora difícil, porque tem a ver com a lógica, com a topologia, né, quando Lacan vai trazer o Crescap, né? Quando ele vai trazer o toro, quando ele vai trazer as figuras, lá no Seminário 9, que ele explica isso muito bem, como é as voltas da pulsão, né? Como é que aquilo vai se fazendo em círculos, essa demanda ao outro, né? Primeiro vem uma demanda que vem do campo do outro e a demanda que o sujeito faz, o Seminário 9, da identificação. Mas também vocês podem pegar, por exemplo, o grafo do desejo, que ele também vai falar disso, né? Então, a gente estudou um pouquinho no cenário da angústia, logo no início, mas eu não fiz toda a disciplina, a Suzete que fez. Então a Suzete pode orientar vocês aí. Armaria. Nessa leitura, né, Suzete? Armária. Armaria, digo eu. Para ti, engraçado. Que engraçado. É o seminário 9, né? Da identificação. Aí depois aqui, né, quando acho bem legal, ele traz o clássico sonho, né? Pai, não vejo que estou queimando. E aí ele vai trazer a interpretação do Freud em contraposição à interpretação do Lacan, né? Você está em que página, por favor? Olha, estou saindo aqui da 207 e pulando para 209, mas qualquer coisa voltamos para 208. Não, vá, porque a gente já comentou isso aqui da mancha, do que Lacan, da pergunta que ele faz, o que é que desperta do sonho. Você pode falar disso e eu vou, enquanto você fala, eu vou com o meu fone. Tá bom. Vou no toalete, mas eu vou escutar tudo, porque esse negócio é de longo alcance, a voz, eu escuto muito longe. Agora eu vou tirar o som, senão vocês vão escutar eu fazer xixi. Tá bom. Aí ele vai colocar... Gente, tá gravando, ó, por isso que eu não gosto de gravar aula, não rola comigo esse negócio de gravar aula. Aí ele coloca aqui, deixa eu ver. Vocês sabem, né, gente, esse sonho aí, polêmico. Quando a consciência se revira sobre si mesma, nessa forma de visão que se satisfaz consigo mesmo, imaginando-se como consciência, como vendo-se ver-se, isso aí depois eu queria perguntar, né, professora, porque ele coloca isso, né, o pai, não vês que estou queimando, e aí ele vai falar disso que se revira, né, do ver se vendo, né. E aí, só para entender um pouquinho melhor isso, porque esse retorno a si mesmo, né, que eu acho que isso é algo meio que se repete em toda e qualquer pulsão, né? Aí, só para situar isso nessa questão do ver e ser visto, enfim, tá. E aí, aqui no final do parágrafo, ele coloca sobre a interpretação do Freud, né? Dito de outra maneira, Freud errou em sua interpretação deste sonho, porque reduziu pai e filho a pessoas identificadas com seus papéis sociais. O sonho do pai, diz Freud, é um voto ou fantasia prazerosa em que a vida de seu filho é prolongada. A interpretação freudiana desse sonho é coerente com sua noção do complexo de Édipo como base da estrutura familiar, onde mãe, pai e filho são pessoas reais, cujos desejos são conscientes, não inconscientes. Tomando essa imagem pela coisa em si, Freud considera o sentido do sonho como direto. Vocês querem que contextualize, gente, esse sonho? Vocês acham que é necessário? Não precisa, não? Acho que não precisa, a gente já leu, né, todo mundo. Tá.
Então tá. Aí, tomando essa imagem pela coisa em si, Freud considera o sentido do sonho como direto, que assim, no caso esse filho ele morreu, né? Parece que ardendo em febre, algo assim. E aí eles estavam velando o corpo, né? E aí o pai dormiu num quarto perto parece que quando estavam velando o corpo, algo assim. E aí, se eu não me engano, caiu uma vela no braço da criança, né? E aí quando ele estava queimando, o pai teve esse sonho que o filho chegava para ele, o tocava no braço e dizia: pai, não vês que estou queimando? E aí, imediatamente, é um sonho que o desperta. E aí ele vai e vê que realmente está lá o filho queimando, enfim. E aí ele vai falar assim, da É interpretação. interessante porque isso aconteceu antes, né? Esse queimando aí aconteceu antes, né? No velório. Exatamente. No sonho aparece dessa forma. O pai ama. Aí, tomando essa imagem pela coisa em si, Freud considera o sentido do sonho como direto. O pai ama seu filho e o quer vivo. Não há desejo inconsciente aqui. Logo, Freud não consegue ver, aí eu até circulei essa parte, o Freud não consegue ver o que o sonho realmente mostra ao pai. A forma, e aí ele coloca em itálico, né, do filho, como um horrível, sinistro corpo em chamas, que toma o pai pelo braço, tocando-o. E aí ele vai falar, né? Nos sonhos, as formas imaginárias, representações, não conseguem suturar o real de todo. O olhar e a voz não são domados nos sonhos como na vida. Eu achei isso bem interessante, né? Que sempre tem isso que escapa, né? Que é o olhar e a voz. Eles não são completamente apreensíveis, né? A interpretação do sonho por Freud transforma o menino num filho amoroso que toma o pai pelo braço como o fizera em vida. Tal interpretação faz deste pesadelo uma lembrança paterna de simples prazer. Lacan argumenta que a interpretação freudiana se baseia no mesmo nível do desconhecimento, o imaginário da percepção, que pensa que as coisas são como parecem ser. Tal desconhecimento constitui a ilusão da consciência, a crença de que alguém se vê, se sabe como é, identificando-se as formas e objetos visíveis, bem como as ideias que já se possui. Mas o olhar é elidido nas ilusões da consciência. O real é ignorado. E porque o olhar não é distinto na sua função, na função do olho, que é ver, sua função não é compreendida. Mas o olhar é tão essencial ao saber que Lacan vai chamá-lo de avesso da consciência, que é irremediavelmente delimitada como princípio não só de idealização, mas de desconhecimento, como escotoma. Escotoma? Tão poderoso e primordial é o olhar na sua função. Você sabe essa coisa do escotoma? Eu acho importante porque dá uma dica disso aí, não precisa nem falar muita coisa. Né? Não tem a ver com escamotear? Não. Escotomas são escotomas na visão, por exemplo. Não sei se alguém tem alguma... Tipo, quem tem colesterol alto, ou quem fica com a vista meio cansada e não sei o quê, e que aparecem umas coisinhas assim, que a gente não consegue identificar, não consegue ver, não consegue... é como se fosse uma visão periférica, que não é diretamente... vocês nunca leram nada sobre isso? Nunca viram, nunca ouviram ninguém dizer: minha vista A está Lorena cheia? está falando aqui que ela já teve Sim. enxaqueca. Sim. Fala aí. Cadê? A gente está lendo aqui, a Lorena que escreveu, né? Oi, professora, porque agora eu já saí do barco e estou dirigindo. Eu tenho, graças a Deus, eu nunca mais tive, mas eu costumava ter aquela enxaqueca do tipo migrânia, chama do tipo aura. Então, antes da dor, vem os escotomas. Tipo assim, eu não enxergo as coisas direito. Tipo pontos luminosos. É bem desagradável. Isso, exatamente. Quer dizer, não é uma coisa que está escamoteando, não. Ah, tá, É eu isso. achava que era isso. Bom,
digamos que seja uma outra visão de alguma coisa que você não sabe identificar, mas que ilumina ou que aparece ali, que não deixa você ver, ou que... Tipo ponto antes, é um negócio que fica meio turvo, é bem desagradável. É, eu sei porque eu tenho isso também. Como é desagradável. Então, Tá. Escotoma. Tão poderoso e primordial é o olhar na sua função de encobrir o vazio que reside na consciência, que Lacan descreve o sujeito humano como apenso ao olhar, numa vacilação essencial, mais ainda, seu privilégio constitutivo. E aí ele vai trazer o A, do A advém o sujeito, né, o sujeito do desejo, submetido ao desejo, e desse advém a fantasia. Aí, mais ainda, seu privilégio constitutivo se atém à sua estrutura mesmo. E aí eu destaquei aqui o finalzinho desse próximo parágrafo também, que eu achei que é bem complexo para a gente discutir. Embora seja difícil a compreender a página que mancha, você... Tá, é desculpa. 210. Ah, tá, estava procurando aqui, não estou conseguindo achar, tá bom. Aí logo depois desse esquemazinho, tem mais Ah, antes de tentar definir, aí depois, no embora. tá, Embora já seja vi. difícil compreender a mancha como uma função que funda o olhar, esta função particular do olhar serve de base para o uso posterior, por Lacan, da estrutura topológica do nó bohemiano. Porque ele está falando que a mancha, isso é uma coisa também muito Pois interessante que é. ele coloca aqui, né? A mancha, ela tem uma função que funda o olhar, né? Ou isso que aparece, né? Digamos que remete a esse instante de fundação, ou ó, ponto de origem, desse olhar, entendeu? E que vai Porque, distinguir esse olhar do ver, né? veja, Que é a passagem para a vamos pulsão. Vamos pensar isso no momento primordial da inauguração da criança, da entrada dela no mundo. A criança não enxerga assim claramente, nem, mas tem ali pontos, né, coisas luminosas, e, enfim. Digamos que esse seja o momento anterior à instauração do olhar, né? Não pensando isso em termos de tempo, né? Mas que no sentido de que acontece ali e acabou, não. Isso é algo que a criança vai estar sempre sendo recoberta e capturada no olhar do outro. Por isso que a gente precisa tanto dar atenção, né, para a criança não empanturrar a criança de atenção, não é isso, mas, né, que é preciso, né, esse olhar para a criança, enfim. Mas tem alguma coisa aí que acontece num tempo lógico que é fundante, né, desse olhar como objeto, que é antes dessa instauração do objeto. Por isso que ele fala que o objeto está desde o começo. Lembra que eu já falei disso? Só que não é um objeto... Se a gente ficar pensando sempre presa nos objetos pré-genitais, né, nos objetos edípicos e não sei o quê, é por isso que ele taca ali o pau nos pós-freudianos que fizeram, né, disso um mantra, né, que não é por aí, porque você tem que pensar em todos esses... É um tempo que é muito... se você está interessado em pesquisar sobre esse campo do real, como aquilo que causa o sujeito, seja lá o que você está estudando, né, mas que você precisa examinar ali que, para além daquilo que é o inconsciente, tem alguma coisa que se articula também, né, porque o inconsciente é articulado como uma linguagem, né? Isso. Mas tem coisas que se articulam que não são como uma linguagem, mas que tem a ver com a língua, mas com restos, né? Com pedaços, vou colocar agora escotomas, com, sei lá, coisas que se enlaçam de uma outra forma, né? Daí a importância da criação, da arte, da não sei o quê, para, né, para algumas intervenções, por exemplo, no campo da psicose, né? Porque é uma outra escrita, que não é a escrita psíquica no sentido que está submetida, né, à lei simbólica,
mas é algo que escapa dessa lei que vale para todos, não é só para a psicose. Estou falando da psicose como para a gente poder fazer essa comparação, né? Para poder pensar isso em outras vertentes, né? Por exemplo, o que é dado a ver de imediato não é tudo, né? Ele fala disso em algum momento aqui, e que alguma coisa insiste ou se repete no sintoma, ou no fenômeno social, ou alguma coisa que retorna sempre no social, por exemplo, no caso da Lorena que está estudando, né? Alguma coisa que está sempre ali retornando, não retorna do além, não foi agora que se constituiu, né? É alguma coisa que vai se articulando e quando vê, e rompe. Essa violência, essa agressividade, aquilo que está subsumido, que não é trabalhado por cada um nas suas análises, quem dera que todos pudessem fazer análise, pelo menos, né, teria alguma redução aí desse campo que é tão mortífero, né, que é o do ódio, do ódio ao outro, enfim. Então, são muitas coisas que estão em jogo nessa questão, né? Então, não dá para passar por cima disso, principalmente quando você está estudando alguma coisa que você quer buscar o que é que está ali em causa, né? O que é que está em jogo ali. Ok, vamos lá, né? Porque senão a gente não... E aí ele vai falar novamente do olhar, né? Aqui no finalzinho. O olhar que nos circunscreve de saída faz de nós seres que são olhados, mas sem que isto se nos mostre. Lacan faz uma pergunta pungente. Pode haver alguma satisfação em estar sob este olhar de julgamento? Boa pergunta. Acho que, assim, só retornando aqui no parágrafo anterior que você tinha falado da história da carne, né? E aí ele vai finalizar assim, olha. De fato, o olhar impõe uma materialidade de sentidos libidinais ao próprio sentido, situando as raízes do cogito cartesiano no real muito antes que a linguagem segmente o organismo biológico que Lacan chamou de carne. Uma vez a pessoa alienada na linguagem, a experiência de unidade entre o corpo e objetos desejados é perdida para sempre. A única base restante é o gozo funcionando nas três ordens, produzindo gozo do ser, gozo do corpo e gozo do sentido. Eu achei isso bem interessante, assim, né? Tem a ver com aquilo que você falou do gozo, né? No início também. Dos três tipos de gozo e do A como aquele que é responsável em cortar essa harmonia, né? Essa ilusão de harmonia entre o gozo, entre o corpo, o ser e a linguagem. Tem uma questão que ele já vai colocar na página seguinte, eu não sei se você já vai para lá, né? Vai? Sim. Na 211? Então, fala aí, se você não falar, eu falo. Pode falar, você pode falar. Não, porque tem uma coisa que ele fala aqui que dá bem para ver isso que a gente estava falando há pouco, que ele vai falar desse A como tendo né, uma vertente do visível e do invisível, né? Então, ele coloca aqui, por exemplo, deixa eu ver, quando ele fala da teoria feminista, não sei o quê, objeto que atrai, e aí ele diz assim, mas, em vez de captar que este objeto imaginário é um véu, quer dizer, a mulher no lugar de objeto imaginário, não sei o quê, que as feministas criticam, um substituto para algo mais, as feministas pós-estruturalistas identificam o objeto visível do desejo com o objeto invisível causa de desejo. Então, tem uma grande confusão aí, né, que faz toda essa crítica que as feministas fazem à psicanálise, as teorias feministas, inclusive da Judith Butler, né, que vai até um ponto, mas ela não avança com Lacan em caminho do real, como se diz, né. Isso aqui é legal porque ilustra isso que a gente está falando, tem sempre um ponto cego, um ponto de invisível, ali naquilo que você vê, né, e que está sendo mostrado, né,
que aparentemente é claro, mas também não é, né? Mas, enfim, eu acho que... Aí depois vai falar do corte também, vai entrar para uma... que é, assim, seria interessante a leitura do Seminário 9, inclusive, para trabalhar bem essa questão do corte, né? Mas vá vendo aí o que é mais importante para a gente poder fechar, porque eu queria falar com vocês um pouquinho antes da gente encerrar, né? Você quer que continue depois? Você que já está quase acabando. Eu posso finalizar na Que horas próxima aula, se não são? tiver Que horas problema. são? Deixa eu ver aqui no meu São relógio. 4h23. Ainda tem Uau. muita coisa, né? Pois é. É, Eu posso tem muita terminar na próxima aula, para você, sem problema. Aí tem o Tá. do POD. Pois é, então, olha, qual é a minha proposta? Porque eu não lembrava que esse texto tinha tanta coisa, né? Que ele era tão denso, tão cheio de coisa, e nem E é muito também... bom. Eu amei esse muito... texto. Pois é. Eu quero reler. E mesmo Realmente ele sendo tão complexo e tão não sei o quê, eu pensei assim, bom, pode ser que o pessoal não queira mais discutir esse texto, né? Que não queira aprofundar nas questões, mas do jeito que você está fazendo, André, ele está muito legal, porque você está pegando, né, os pontos, aquilo que você achava que não estava entendendo, coisa nenhuma, está vendo? Então, quer dizer, aí você vai esclarecendo. Oi, Suzete? Rosiane, na minha fantasia, que é uma mulher, né, escrevendo, eu ainda ficava pensando assim, nossa, tinha que ser uma mulher para querer explicar tão bem, minuciosamente, cada coisa, né? Olha, mas olha... Sim. Aí a Adriele seguiu o mesmo caminho, eu achei lindo, tô achando lindo, né? Tudo, agora eu tô ainda, não me convenci. Pois é, mas eu também não me convenço, porque fala lá do pai, né, que liga para a filha lá nos Estados Unidos, que ele sai dos Estados Unidos, a filha fica lá, né, com os avós, né? Olha, passou um gato Sim, ali, vocês viram? Eu vi, miau. Né? Miau, acho que miau. O meu marido não está aqui do lado, né? Por isso, essas graças. Pois é, então, quando ele fala ali, é que dá para a gente ver que na verdade, eu nunca fui investigar, eu que cheguei à minha conclusão que era um homem, entendeu? Por conta da história do telefonema, da filha, não sei o quê. Mas aí vem essa ideia de que é uma mulher também, entendeu? Porque isso que eu você jurava que era uma falou. mulher. Mas, enfim, eu nunca tive a curiosidade de pegar e jogar na internet e procurar onde é que esse homem se encontra, ou essa mulher. Mas isso não importa. Importa que tem um comportamento feminino e outro masculino aí no meio da história. Ou seja, no campo da estrutura significante, no campo da alienação, né, na linguagem, na estrutura, aquilo que na qual o sujeito se aliena, a gente tem um sujeito e tem, né, isso que é o sujeito alienado ao significante que vem do outro. Mas, ao mesmo tempo, ele dá um exemplo de uma mulher que não se deixa submeter, né, não se submete a essa determinação significante que a mulher é assim, assada, feminina, não sei o que, lá. Não se apazigua com a sua... como é que Freud coloca, né? Com a sua feminilidade... Mas a feminilidade ela é um campo de dificuldade para todos. Freud, naquele texto final lá da feminilidade, ele vai falar disso, que é belíssimo, né? Então, sim, mas voltando, senão a gente vai continuar. Eu acho que eu também, na minha fantasia, achei que vocês não iam mais querer, né, saber do texto. E depois eu fiquei pensando, gente, mas é o livro do Porge todo, e esse eu acho que a gente tem que finalizar ele. Então, qual é a minha proposta para vocês? A gente tinha combinado, porque nenhuma aula só não dá para a gente fechar aquele livro. É a gente parar, né? Essa é a proposta que eu estou fazendo, é uma proposta indecente, porém eu acho que para mim é decente. A gente para hoje e retorna em agosto só para fechar, eu acho que umas 2, porque só uma aula, gente, não dá. Mas eu quero dividir esse livro. A Priscila já foi, não foi ela que...
Foi ela Já foi, que... professora, ela falou que tinha uma consulta, parece. Pois é, eu ia agradecer para ela, já agradeci lá, mas eu ia agradecer, né, que ela fez. E aí eu ia dizer, Priscila, não vai ficar com raiva de mim, mas só depois que você fez e mandou é que eu achei no meu computador a droga do PDF. Vocês acreditam? Rodirane, então manda, que o PDF deve ser bem Ele tá melhor. baratinho na Amazon, gente. Eu acho que ele foi R$ 40. É, pronto. Porque, Suzete, é também um PDF meio riscado e tal, mas eu não sei como é que ficou o outro, que eu não abri. Não é literal, né? Não, ele não é literal, não. Ele tem marcas, como o meu. O meu não é cheio de marca. Tá tudo, porque a primeira vez que eu li esse livro, eu li ele naquela Xerox que eu entreguei para ela fazer o PDF para vocês. Porque isso aqui é impossível fazer, ele é ruim até de abrir aquela encadernação que abre toda, se você arreganha demais. Entendeu? Então, a minha proposta é essa. O que é que vocês acham? Ou vocês preferem seguir direto? E eu também estou bem assim, olha, hoje começou a disciplina da graduação, gente, vocês não têm noção, sabe? Está terminando um semestre, assim, entre aspas, né? Aí tem um monte de gente que vai defender, aí o que vai defender agora, a Vânia, e assim, eu trabalhei muito com esse pessoal, ainda tem um GSE para poder finalizar as coisas com ele, para ele poder qualificar, né? Eu concordo, professora, eu só queria, assim, porque eu vou qualificar em setembro, e, assim, o texto da sua disciplina, eu estou tentando me organizar, porque vai ser uma parte bem fundamental do meu texto, entendeu? Sim. E eu queria muito o da voz. Corrigisse antes. Gente, ela é mulher. Eu sou mulher. Uhul! Acabei de ver ela no Que legal. Google. Que bom. Pronto. Que bom. Tá desfeito, porque eu ficava também, mas eu tive... Aí, foi hoje quando eu peguei de novo, que eu peguei muito rápido, assim, eu fiz uma leitura dinâmica, né, porque eu já li esse texto 2 vezes antes dessa, e aí eu fiquei... Não, mas é um homem mesmo. Eu já tinha concluído que era mulher, depois eu concluí que era um homem. E eu disse com uma certeza, né? Mas depois eu digo, eu não posso dar essa certeza de uma coisa que eu mesma não sei, né? Legal, a gente bem que tem um faro bom, né? Aí a gente dando essa pausa, professora, a gente retorna em agosto, a gente entregaria o texto para você mais ou menos quando? Porque eu ia querer muito a sua correção para o meu texto da Aquário. Eu vou logo sendo muito honesta aqui. Eu penso que vocês já têm ideia do que vocês vão trabalhar, né? Assim, se alguém... porque o trabalho é livre, né? É livre desde que articule com alguma coisa da disciplina, mas é livre para vocês fazerem dentro do que é o trabalho de vocês, e que possam aproveitar até para fazer coisas que vai servir para o seu trabalho, né? Que eu acho mais interessante. Então, eu pediria que a gente fizesse logo nas 2 primeiras semanas de agosto, que a gente, acho que fecha em 2 aulas, se a gente for bem, né? Alguém se encarregaria para mim, por favor, de dividir entre vocês as partes, né? Ver quantas pessoas tem que estão frequentando mesmo, né? E que a gente possa dividir isso aqui. E é um texto fácil de ler, rapidinho, ele é super explicativo, assim, é bem legal esse texto. E vocês vão entender, por exemplo, o corte do objeto A, que ele explica isso muito bem, que está ligado sempre a uma parte do corpo, né? Ela tirou para a gente não ver, viu, Suzete? Égua, egoísta, né? E Rosane, está falando para apresentar, dividir para apresentar? Sim, para fazer, porque eu acho que vocês... olha só, a Adriele disse que não estava entendendo nada. Olha que ela apresentou, né? Eu acho que é assim que... Eu posso ficar com uma parte desse do porte. Pois é, eu fico também, professora, porque, como eu lhe falei, eu preciso realmente dar isso aqui que vai entrar para o meu texto da Quali lá em setembro, então... Ótimo, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, quem se encarrega de dividir o livro entre vocês? Eu mando de novo a Xerox que eu tenho, ou o PDF que eu tenho, pode ser que esteja melhor para vocês, e, enfim, porque a Priscila fez, mas às vezes não. Quem é que se encarrega disso? Eu posso dividir. Pode. Todas nós que estamos aqui. Fechado. Entre todas nós que estamos aqui, vou só tirar um print aqui. Eu ia pedir que fosse
Quem não Daniela, apresentou... Lorena, Ianê, Jéssica, Suzete. Não, mas pode ser também do que não está aqui, que não apresentou nada, entendeu? A Priscila, então, eu ia dizer... Na verdade, Rosiane, eu acho que quem ia apresentar foi só o Gessé, não foi? Só ele. Foi, e agora acabou. Adriele, ninguém mais apresentou. Exatamente, porque esse texto da Adriele, eu expliquei para ela ontem, eu ia dividir entre duas pessoas, mas foi passando, eu não dividi, quando chegou a hora dele, cadê? Aí ela ficou, ela sumiu. E foi bom, né, Adriele, que você estudou ele bacana, né? Então... Eu estudei para te ajudar, Adriele, mas nem precisou, não precisei falar. Mas você podia ter ajudado. Ora. Não, podia. Ela está ótima. Mas a gente se mete também, que aí ela vai, né? Olha lá, eu ia dizer, para quem nunca apresentou nada, para ficar, então é o resto da turma, mas a Adriele, como ela está se oferecendo, eu acho ótimo, porque ela foi bem legal o jeito que ela foi, né, desenvolvendo e tudo, então ela entra na divisão. O Gessé, na verdade, a rigor, não apresentou nada, né? Vamos combinar que eu já disse isso para ele. Eu disse, não entendi nada. E nem apresentou o que ele não entendeu, porque a gente tem que apresentar o que não entendeu também, né? E sair desse lugar de ter que saber tudo para poder falar, senão como é que se diz? A coisa fica parada, né? É igual a história que eu falei do texto, quando tem uma dificuldade em determinado ponto, e você quer, porque quer saber, tintim por tintim, que está naquela frase. Aí ferrou, né? Porque você não vai adiante. Tu divide, Suzete? Suzete é boa disso, né, Sim, Suzete? sim. Então, pronto, em 2 aulas eu acho que a gente fecha, vocês pegam os pontos principais, assim, as coisas que mais interessam a vocês, porque quem vai apresentar é que tem essa autonomia, e quem está de fora, que também vai ler o livro, vai dizer, mas eu também achei legal esse lugar aqui e tal. É muito legal, vocês vão gostar, eu prometo. Acho que eu prometo. Então, a gente mesmo volta... horário, né, professora? Mesmo horário. Outra coisa Mas que eu queria falar não rápido. pode esse horário, eu acho. Tá, pode falar. Lorena não pode? Ela pode, que ela disse que ela ia deixar esse horário desocupado para poder participar das aulas, agora, por causa dela, semestre passado eu mudei meu horário, e ela sabe disso. Então, olha lá, lembro que o meu horário não era isso. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que por uma questão... Gente, cadê vocês? Sumiram. Tá aqui. Estamos aqui. Eu passei a mão aqui e vocês sumiram. É só rapidinho. Eu propus uma disciplina para esse próximo semestre, mas eu vou retirar, tá? Porque eu propus por uma questão assim, que não tinha ninguém para oferecer, porque quem ia ofertar a optativa era o Hernani, aí ele declinou porque ele vai ofertar a obrigatória, né? O Breno estava muito sobrecarregado, aí ele recebeu um convite para participar de uma disciplina fantástica, que eu achei muito legal a disciplina, e ele vai dar uma parte dessa disciplina, mas é só de 15 horas, aí não vai servir para vocês. Uma disciplina optativa, não tem outra pessoa que como sempre, eu sempre estou, né, para mim, eu sou causada por esse negócio de também estudar e tal, e aí eu disse, então eu vou ofertar. Aí lancei lá. Só que, gente, na graduação está puxado, viu? Além de uma disciplina com quase 40 alunos, que é a disciplina de avaliação clínica, né? E o processo psicoterápico na psicanálise, ainda tem um monte de estagiário e de tópicos especiais que o pessoal queria fazer comigo e tal, e a princípio eu não tinha aceitado, e depois foi muita confusão que o César fez na matrícula e eu acabei ficando com os alunos. Então, para mim, vai ser muito puxado se eu ficar com mais uma disciplina na pós. Eu não sei se já foi ofertada essa disciplina para vocês. Já saiu a oferta, a matrícula? Ainda não.
Ah, então Ainda não. então eu estou falando, eu pensei que vocês já estavam com a... Ótimo, então, porque aí vocês... O Breno só comentou comigo dessa disciplina aí. Com os Qual é a orientandos. disciplina? Eu não vou meter nenhuma disciplina, gente. Desculpa. Olha, Só estágio de docência agora. Eu sei que é com um pouco de fora, né? E cada um dá um. como é? Essa disciplina que é com o pessoal de fora. A do Breno estou dizendo a minha, minha. Eu ia oferecer, aí quando o Breno apareceu com essa lá ontem, que ele jogou lá no grupo da gente, né, de psicanálise, e aí eu disse, ótimo, o Breno disse, não, mas é só 15 horas, é melhor você ficar com a disciplina que você já propôs, já mandou para lá. A disciplina que eu propus, na verdade, vou já dar o título aqui para vocês. Uau, gente, desculpa aí. Eu vou dizer rapidinho aqui que... caramba, cadê? Eu não sei nem cadê a proposta da bicha. Eu sei que é do semblante. É uma disciplina sobre o semblante. Eu queria trabalhar o seminário de... Rosiane, a gente do doutorado, a gente ainda tem 2 disciplinas obrigatórias para fazer. Pois é. Porque então... não ofertaram no semestre anterior, né? E aí acabou ficando essas 2 para poder qualificar, né? Então não precisa, vocês não vão precisar. A disciplina que eu ia dar é noção lacaniana de la língua, tá? Sim. Eu ia seguir essa pegada que a gente está não, aqui. professora, dê essa disciplina, por favor. Pode dar. Por que você não vai mais dar? Por conta disso que eu estou falando com vocês. A gente tem um grupo de pesquisa do MAS, que é meu orientador, e é um ponto que está sendo bem difícil para a gente. A gente está estudando o Jorge Aleman, que é um argentino, que ele traz a proposta da esquerda lacaniana, né? E, assim, essa questão da língua, assim, seria bem legal. Por que você não vai dar? Dê, professora, por favor. Meu amor, estou dizendo, sabe, é humanamente impossível pegar mais alguma coisa, então está bem complicado para eu fazer um negócio de qualquer jeito, enfim. A disciplina da graduação termina em final de setembro, início de outubro, mais ou menos. Só se eu for, assim, dando espaçado de 15 em 15 dias, pode ser assim, então. Por mim, ok. Porque a proposta está até aqui, eu abri. La língua é formulada a partir do não representável que Lacan nomeia de real da língua. Indissociável do gozo, não se presta a significação, mas a satisfação da pulsão e, como tal, não far-lhe-ame social. Demarcaremos os índices do impossível da língua para pensar o que não se deixa escrever. Olha, gente, mas essa disciplina, ela é bem, como é que se diz? Complexa. Então, para a gente fazer de qualquer jeito, né, melhor deixar para o outro semestre. E a Suzete acabou de dizer que vocês têm que fazer um monte obrigatório aí. Vocês vão dar conta também? Deixa para o outro semestre, né? Eu, com certeza, não. Vou ter que terminar para qualificar. Ainda tem a disciplina. Eu achei que no último semestre a gente estaria livre para escrever. Eu também achava. No último semestre a gente vai estar louca com disciplina. Exatamente. Então, eu acho que foi bom a Suzete falar nisso, por quê? Porque o que vai acontecer é que, quando vocês estiverem já na escrita, já cumpriram todos os créditos, vocês podem fazer optativas até o final, até o fim que vocês quiserem, próximo de entregar a tese, porque tem sempre coisas a examinar melhor, para poder escrever. Sim. Então, a gente faz num outro tempo, sabe? Porque também para fazer essa disciplina, sem vocês terem tempo para leitura, é bem complicado, porque não é uma coisa fácil, né? Estava pensando em trabalhar com o seminário 18, seminário 19, seminário 20, seminário... Então, são aulas, assim, de vários seminários. Pois é, então eu acho melhor a gente esperar um pouco, né? Né, Suzete? Eu vou querer fazer quando tiver, se for ano que vem. Eu estou fechando as minhas obrigatórias com essa da Rosiane, e as outras vão ser só prazer. Pois é, se você sentir prazer, você vem que a gente vai ser lindo, vai ser lindo. Pois é. Então, eu quero fazer quando tiver, ano que vem, né? Tá, mas eu vou ofertar ela, eu só vou retirar agora do plano. Inclusive, eu achei que o plano já tinha
ofertado. Olha como eu estou piradinha, né? Com tanta coisa. Então, tá bom, gente. Um beijo para vocês. Até Só em agosto, né, professor? a primeira semana de agosto é Primeira dia. quinta, né, Rosiane? Eu acho que é dia 5. É dia 5. Aí vocês vão me lembrando aí, tá? Que eu não vou nem anotar. Ótimo. Tranquilo. Então, ó, Bom beijo. descanso. Suzete, vê meu terreno lá em Salinas para construir a minha. Ou lá em Salinas. Já. Olha, A gente olha o vai ato lá. falho. Olha o ato falho. Mano. Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau, boa pessoal. Boa série. tarde. Vou desligar aqui a gravação. Cadê? Onde é? Onde é? Credo. Por que não foi? Interrompeu a gravação. Interrompeu a gravação.